e estamos com os nossos convidados que gentilmente nos atendem aqui no nosso programa. Vamos começar com ele, que é fisioterapeuta, trabalhou também com vôlei para as pessoas com deficiência, também trouxe, né, uma das pessoas muito ativa na questão da ecoterapia no Brasil, Dr. Fernando Guimarães. Fernando, uma boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, Felipe, boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer a gente poder estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Doutor Fernando, primeiramente, né, o senhor é fisioterapeuta, o que o levou a trabalhar também com as pessoas com deficiência e especificamente com a ecoterapia? Então, na verdade, eu sou uma pessoa que vem minha família vem do cavalo, né, eu fazia faculdade de fisioterapia, eu fui jogador de vôlei profissional, um jogador razoável, e quando eu falei, bom, eu vou trabalhar na parte de ortopedia, o meu irmão é o Zé Roberto Guimarães, que é o técnico da seleção feminina de vôlei, e eu falei, poxa, eu vou trabalhar com o Zé Roberto na parte de ortopedia, né, atendendo atletas, enfim. E no final das contas eu me desiludi, não era isso que eu queria, e uma coordenadora de estágio minha falou, Fernando, eu vejo que você fica falando de cavalo para cima e para baixo com essas revistas, que você gosta muito de criança, existe uma coisa chamada hipoterapia na Europa, eu não sei exatamente como é, isso foi na década de 80, em 88 para ser mais específico, e por que você não vai atrás? E isso me encantou, e eu falei, poxa, eu acho que é isso. Aí em 88 acabei a faculdade, vendi meu carro e fui morar na Áustria, fiquei lá por uma temporada, quase um ano, fiz o primeiro curso, voltei para cá no final de 89, comecei a atender, muito pouca gente, as pessoas não entendiam, não sabiam exatamente o que era a hipoterapia, né, e aí de lá para cá já são 30 e tantos anos, né, acho que ninguém, fico 8 horas por dia no cavalo, todos os dias, ninguém atendeu mais do que eu no mundo, não é só aqui no Brasil não. Então durante o dia eu passo o dia atendendo as crianças, na verdade os pacientes, falo crianças porque 90% dos meus pacientes são crianças, sobre o cavalo, e à noite eu sou técnico de vôlei paralímpico, fui técnico da seleção brasileira até 2016 nos Jogos do Rio, hoje sou técnico da equipe do Paulistano, e provavelmente devo voltar para a seleção mais para frente aí. Então é uma satisfação muito grande, tanto trabalhar nos cavalos com a criança, quanto com o vôlei paralímpico. É uma pena que a ecoterapia, né, infelizmente, ainda é uma terapia tão cara. A gente sabe, Felipe, que a gente está entrando pelo SUS, mas ainda está muito mal explicado, então as pessoas procuram, mas é difícil você também atender pelo SUS por conta do valor que o SUS te oferece, que é muito pouco, e realmente, como você falou, é um tratamento caro. Hoje eu atendo no Clube Hípico de Santo Amaro, né, eu trabalho de terça a sábado no Clube Hípico de Santo Amaro, e nós temos um convênio com a prefeitura para perto de 60 pessoas que fazem gratuitamente, né, e a gente tem também os padrinhos, né, os próprios associados do clube, eles patrocinam algumas crianças. Então nós temos por volta aí de 80 pacientes hoje que fazem de uma maneira gratuita. Agora, não é ainda o ideal, né, isso deveria ser acesso para toda e qualquer pessoa. Para você ter ideia, na Europa e nos Estados Unidos hoje quase que básico você ter a ecoterapia, a hipoterapia como complementação das terapias convencionais, mas a gente está indo, tá? Aos poucos, né? Se via há 20, 30 anos atrás, está muito melhor. Várias prefeituras já estão tendo os seus setores de ecoterapia, então assim, não é o ideal ainda, mas a gente já está conseguindo atingir uma grande parte da população. Conosco também minha amiga Patrícia, que escreve sobre vôlei, né? Patrícia, boa tarde, obrigado por você estar com a gente aqui no Espaço da Inclusão. Sua pergunta é para o Dr. Fernando. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo, Patrícia, e você? Graças a Deus. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite também, um prazer enorme falar com vocês aqui. Fernando, ontem eu descobri um projeto de Paralímpico em Blumenau, não sei se você conhece, eles estão lançando o vôlei sentado lá, é um projeto com 44 polos e 13 modalidades, e o vôlei sentado está começando em Blumenau. Eu gostaria de saber se você consegue acompanhar esse crescimento
do paradesporto, do voleibol no Brasil, e como é que você incentiva essas pessoas que estão querendo começar? Patrícia, na verdade, eu não conheço pessoalmente esse projeto. Se não me engano, salvo engano, o presidente, o Ângelo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, esteve lá para dar início a isso. Essa última gestão, né, que na verdade agora ele já está na segunda gestão, o Ângelo, ele está se preocupando muito em relação à divulgação da modalidade, né, para que nós tenhamos mais equipes. Para vocês terem ideia, hoje nós temos, se não me engano, 24 equipes no masculino, 10 equipes no feminino. Isso tem crescido, né, no Brasil. Isso tem crescido ao longo dos anos aí, e o Ângelo está com essa preocupação de difundir. Então, mês sim, mês não, ele está em algum estado, em alguma cidade de algum estado, promovendo novas equipes. Então, assim, a gente, como eu trabalho com isso há muito tempo, eu vejo a necessidade de se fazer isso, da gente ir atrás, da gente buscar, da gente fomentar e aumentar o número de equipes, porque o que acontece aqui no Brasil, principalmente no vôlei, tá? Eu não vou falar das outras modalidades que eu conheço menos, mas no vôlei, 90% dos nossos atletas são amputados e são motoboy. Então, o que acontece? A pessoa sofre um acidente e acha que a vida acabou e que, né, é um trauma, né? E aí, esse pós-trauma, esse pós-acidente, a gente trazer essas pessoas para o esporte é uma maravilha. Então, o que a gente está tentando é isso, é fomentar. O Ângelo, inclusive, conversou até com sindicatos de motoboys já pelo Brasil também, para a gente fomentar. Cada país tem uma determinada peculiaridade. Então, Estados Unidos, Bósnia, guerra, o Irã são sequelados de poliomielite. Aqui no Brasil, infelizmente, é motoboy. Mas esse novo presidente, o Ângelo, realmente ele está se preocupando com isso. Eu acho que num período muito pequeno de tempo aí, nós vamos ter um boom muito grande das equipes de paravôlei aqui do Brasil. Que eu estava, um pouquinho antes de eu entrar no ar com vocês, eu estava pesquisando o projeto, daí eu descobri no jornal de Blumenau, lá no Blumenauense, que está no Facebook, e eles me deram o contato da Gisele, que é a coordenadora, né? Sim, então, eu vou entrar em contato. Entrei em contato com ela, na verdade, estava falando com ela quando vocês me chamaram. Então, em breve vai ter uma matéria deles na minha página lá. Que legal, bom? Que legal. Então, a gente precisa de gente como você para divulgar, porque assim, ainda as pessoas têm pouco conhecimento, para vocês terem ideia, às vezes as pessoas acham que é sobre cadeira de rodas e não sentado no chão, né? Então, a modalidade ainda não é tão conhecida e a gente precisa de gente como você para a gente poder divulgar e divulgar de uma maneira correta, onde a gente não veja as pessoas como, coitado, tá se arrastando no chão, né? Do lado trágico da coisa. Pelo contrário, que legal, cara. Pelo contrário mesmo. Tá jogando. Então, quando eu saí do Rio, me perguntaram muito qual o legado que eu queria ficasse para das Paralimpíadas. Eu falei, o legado que eu quero é que eles sejam tratados como atletas normais. O que são atletas normais? Nem como coitadinhos de estarem ali jogando e nem como super-heróis, porque todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem, de alguma forma, tem algum problema na vida. Então, eles têm a mesma coisa. Eles têm a falta de um membro, eles são deficientes de alguma coisa, mas os caras pagam contas, os caras trabalham, os caras treinam. Então, o que eu falei, o legado é que a gente tenha realmente uma inclusão, que a gente tenha um país aí mais igualitário para todo mundo, né? Doutor Fernando, a questão também do vôlei para surdos. Por que o senhor acha que o vôlei sentado ele é mais divulgado propriamente que o vôlei para surdos? Então, na verdade, Felipe, o vôlei para surdos ele entra nas Olimpíadas Especiais. E as Olimpíadas Especiais, elas estão fora das Paralimpíadas, entendeu? Então, assim, você tem uma divulgação maior das Paralimpíadas. Então, fica mais fácil para você poder divulgar. Eu tenho um grande amigo, que é o Xandó, que é o técnico da seleção de surdos, né? Ele acho que, inclusive, até tem surdo Olimpíada nesse ano agora. E ele, Xandó, sempre fala ano que vem. É o ano que vem, né? Poxa vida, é difícil a gente conseguir patrocínio, a gente conseguir que as pessoas saibam o que é, mas eu acho que é mais por isso. O marketing, né, da Paralimpíada, ele é mais forte do que o marketing e a divulgação da Surdo-Olimpíada, por isso. Aliás, só abrindo um parênteses, inclusive o Mário treinou já time de surdo, né, de vôlei para surdos aqui em São Bernardo,
inclusive. Ah, que legal, é verdade. Bem lembrado. E eu fiz a matéria deles, acho que faz umas 2 semanas atrás, do evento que teve, né? E o J. Alves fez a transmissão e eu repassei na minha página e fiz a matéria Tá com certo, o tem que se pessoal divulgar. do Vôlei Master. É isso aí. Ah, eu vi que eles iam jogar contra o Vôlei Master. É isso, só divulgando pra gente poder. Pra vocês terem ideia, o nosso esporte olímpico ele já é tão pouco divulgado, né? A gente tem tantos problemas aí de patrocínio, de falta de patrocínio, de falta de incentivo, de falta de investimento. Imagina o esporte paralímpico ou de Olimpíadas especiais. Então, é muito complicado. A gente ainda está num país onde a gente não vê o esporte paralímpico ou o esporte para pessoas especiais realmente como um produto vendável. E ele é muito vendável, ele é muito chamativo. Agora, a gente precisa, os empresários precisam entender e outra, né? Nós estamos num mundo hoje com tantos senões, com tantas coisas novas, com novos conceitos, né? Onde as empresas faz muito bem as empresas terem esse tipo de serviço. Então, assim, a gente espera que, para vocês terem ideia, eu estou no Clube Paulistano, que eu sou técnico. Poxa, o Paulistano absorveu todos os meninos. Hoje todos os meninos da equipe são registrados em carteira com férias, 13º, salário, com plano de saúde, então, assim, e registrados como atletas. Então, assim, eu espero que daqui a alguns anos nós tenhamos aqui no Brasil várias equipes que possam estar na mesma condição que a gente está hoje. Só tenho a agradecer ao presidente e à diretoria do Paulistano. Eu trabalho já com esporte, campeonato, na verdade, meu programa Espaço da Inclusão há 8 anos, né, fora as outras rádios nas quais eu passei, e ninguém havia falado ainda de time, né, de vôlei sentado, assim, em São Paulo. Além do Paulistano, existe outras equipes, tem campeonatos aqui em São Paulo? É o seguinte, a gente tem, hoje, a Federação Paulista, ela ficou muito tempo inativa, inoperante. O ano passado, o diretor técnico de Barueri, o Carlos, me chamou, junto com o Marcos Mergulhão, que é técnico, que é árbitro. Falou, Fernando, vamos tocar essa Federação Paulista? Eu falei, olha, gente, não é muito a minha praia, mas eu vou ajudar a vocês aquilo que for possível para a gente poder fazer uma federação forte e começar os campeonatos. Então, a gente mudou a ata, fez convocação, conseguimos colocar para frente a Federação Paulista. Provavelmente agora, até falei com o Marcos ontem, ou setembro ou outubro já vai ter a primeira fase do Campeonato Paulista. Aqui em São Paulo nós temos o SESI, que é o atual campeão brasileiro, que é a base da seleção brasileira. Nós temos o Paulistano, que nós temos 2 atletas da seleção brasileira hoje. Nós temos Barueri, Osasco, Peruíbe, que mais? Olha, se não me engano, nós estamos aqui em São Paulo hoje com 8 ou 10 equipes no masculino, e no feminino a gente tem apenas uma, que é o SESI. Mas nós temos o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, eu falei para vocês, nós temos 24 equipes no masculino, dividido em 3, agora estamos divididos em regionais, mas já tivemos 3 séries, Série A, Série B e Série C. Hoje, para facilitar, a gente tem um Campeonato Brasileiro Série A com 10 equipes, e as outras 14 equipes jogam regionais, né, para colocarem mais 2 equipes dentro do Campeonato Brasileiro. Sempre descem 2 e sobem 2. Então, assim, os campeonatos estão muito bem organizados. Agora o Paulista também vai começar. Nós temos a Copa do Brasil, também a Supercopa. Então, pelo menos uma vez por mês, nós temos um final de semana onde nós conseguimos jogar, onde os meninos conseguem fazer jogos contra outras equipes. Então, ainda também não é o ideal, mas é bem legal. Os meninos se divertem muito, os campeonatos são bem fortes, o brasileiro é muito forte. Pra vocês terem ideia, eu trouxe 2 anos seguidos, dois estrangeiros para jogar, nós perdemos a final para o SESI, e agora esse ano, caso a gente tenha, né, por conta da Covid, tem no brasileiro, provavelmente também vai trazer 2 estrangeiros para a gente poder fazer frente ao SESI. Agora, como a gente está pelo Paulistano, é um projeto de 4 anos, a gente vamos tentar bater de frente com o SESI, que realmente a estrutura é espetacular, eu gostaria muito que as outras equipes tivessem esse tipo de estrutura também. Então o SESI faz um trabalho excepcional, né, já há muitos anos, tanto no masculino quanto no feminino. Fica difícil jogar contra eles, mas eu acho que é bacana, porque assim, eles mostram um modelo que dá certo. E eu mostrei isso pro Paulistano. O Paulistano se interessou, fez isso dar certo, e a gente está agora há 1 ano, né, treinando e esperando jogos aí. Espero que a gente consiga fazer bons campeonatos e para chegar nas finais de todos aí. Aliás, o SESI, diga-se de passagem,
né, nessa questão dos atletas com deficiência. Ele é bom no goalball, no atletismo, né, em várias modalidades o SESI sempre se sobressai. É isso aí. Fernando, me diz uma coisa, você tem assessoria de imprensa caso eu queira cobrir as competições de vocês? Caso eu queira. A gente tem sim, Patrícia. Depois eu Você até pode viabilizar isso para mim? Para Claro, eu poder ajudar vocês, divulgar vocês? Não tenha dúvida, fica tranquila. Depois eu te passo o contato do marketing, tanto da confederação, né, de vôlei, quanto do paulistano. Vai ser então, muito beleza. bom. Pois é, porque eu fiz aquela matéria que serviu de introdução para você, né? Mostrando a equipe, daí eu gostaria de poder divulgar os jogos, os resultados. Claro, pra gente vai ser super importante, super interessante. Não, com certeza. Aliás, isso que a Patrícia está falando é muito interessante até para o nosso espaço da inclusão, ter também essa divulgação das equipes, né, do campeonato. Felipe, eu vou pedir para você, viu? A gente vai para lá quando as fases estiverem. O Marcos falou que acho que mais 1 ou 2 semanas ele manda para mim o cronograma e as tabelas. Pode mandar tudo para mim. E aí eu vou mandar para vocês, se vocês puderem divulgar, para a gente é muito bom. Muito obrigado. Fernando, e como é que os atletas de fora, né, você falou que você trouxe alguns estrangeiros, exemplifique pra gente como que eles têm trabalhado aqui no Brasil, né? Porque tem uma diferença de lá fora, a estrutura que eles têm lá fora e aqui no Brasil. Na verdade, o que acontece? Isso tudo foi sempre ideia minha, né? Eu falei, gente, não tá dando pra jogar contra o SESI, tá muito difícil. E a primeira vez que eu trouxe foi em 2018, se não me engano, 17 ou 18, a minha equipe tinha perdido muitos atletas. E aí eu falei, com a equipe que a gente tá, provavelmente a gente não vai conseguir ficar nem entre os 4. Eu falei, se eu conseguir trazer alguém fora, pelo menos a gente fica ali entre os 4, consegue continuar na elite. E eu trouxe, como eu fui técnico da seleção durante 5 anos, eu fiz muitas amizades, né, com os meninos fora do Brasil. E aí eu comecei a convidar. E eu falei, olha, a gente paga a passagem, paga, né, todo custo. Não existe um valor que vocês não vão ganhar dinheiro, mas porque no Paralímpico ganha muito pouco, né? Então, todos adoraram a ideia. Eu trouxe 2 anos seguidos, eles ficam uma semana, porque como aqui o campeonato no Brasil, o paulista, ele é mensal, mas o brasileiro é em uma semana só. Então fica mais fácil. Por que é uma semana? Porque são 10 equipes, a confederação custeia a passagem de todo mundo, a hospedagem. Então é muito caro isso, se você for fazer um campeonato de ir e vir, né? Então se faz numa semana só, no Centro Paralímpico, é muito legal. E aí a gente fica mais fácil para contratar esses meninos. Então eu lanço o convite. Então eu já trouxe um ucraniano, 2 russos, um menino da Bósnia, um menino dos Estados Unidos, e tem sido experiências muito interessantes, principalmente o pessoal daqui, porque são atletas que já disputaram Olimpíada Mundial, e às vezes só quem tem contato, consegue ter algum contato com esse pessoal é quem é da seleção brasileira. Então é muito interessante, porque os meninos veem uma outra cultura, veem gente fora, veem atletas excepcionais, e esse ano, se eu conseguir, eu vou trazer novamente. Esse ano eu fui convidado, fiquei de técnico da seleção da Ucrânia para classificá-los para a Olimpíada. Infelizmente a gente não conseguiu, era a última vaga na Alemanha, há 1 mês e meio atrás, e com 8 equipes, e a final foi a Ucrânia e a Alemanha. E eu não pude ir por causa do Covid, da Coronavac. Eu tinha tomado a Coronavac e a Europa não aceitava que eu fosse para lá. E, infelizmente eles ficaram sem técnico e não conseguiram se classificar. Mas eu já estou tentando trazer um ou 2 meninos da Ucrânia para ficarem aqui, para a gente poder fazer esse intercâmbio e fazer com que eles joguem para a gente tentar tirar essa coroa do SESI, enfim, aí vamos ver. O Amauri também, né, que foi do vôlei sentado, o próprio Xandó, que foi ex-atleta. Existe algum ex-atleta recente que está também nessa questão do vôlei para as pessoas com deficiência, seja o vôlei sentado ou o vôlei para surdos? Teve mais alguém que foi para essa área? Na verdade, não, ainda tem gente que está jogando. O Guilherme Westermann, que foi um grande jogador aí, joga com a gente no Master até hoje. O Guilherme acho que é o melhor jogador dos surdos, né, da seleção de surdos. O Guilherme é espetacular. No vôlei sentado, nós tivemos 3 grandes atletas até a Olimpíada, que foram o Anderson, o Levi e o Fred, mas com a mudança de regras, o único que conseguiu continuar a jogar foi o Levi. Ele foi capitão da seleção por muito tempo. Depois ele ficou afastado agora, tem um problema no pé que ele tinha que resolver. Resolveu e ele voltou. Acabei de contratar o Levi, que é um grande jogador, foi de seleção brasileira por algum tempo também.
também, e o Levi ainda está na ativa e ele está voltando agora. Então, que eu saiba, são esses. E tem o Célio, que é o técnico da seleção masculina. Hoje o Célio jogou comigo na Pirelli, ele é um pouquinho mais novo que eu, mas ele jogou nas categorias de base comigo, e isso sempre foi uma preocupação do Amaury, de trazer ex-atletas, pessoas que foram do vôlei convencional, para estarem no vôlei paralímpico por conta da experiência. Comigo hoje está o Hernani, que foi jogador da Pirelli também, ele é fisioterapeuta, mas está como meu assistente técnico. O Caio foi jogador de vôlei também, ficou comigo muito tempo. O Leonídio, que foi da geração de prata, foi meu assistente técnico muito tempo na seleção. Então, assim, toda vez que eu tô, principalmente quando em campeonato Masters, ou quando eu tô com meus amigos, eu sempre falo, galera, eu preciso de vocês no vôlei pentado, no vôlei paralímpico, porque a experiência, porque tem muito pouca gente do vôlei. Mesmo fora do Brasil, a gente vê que o técnico das equipes normalmente não foi do vôlei. É aquele cara que, surgiu uma vaga na prefeitura que tem um time de vôlei e o professor de educação física, então, quem que gostaria? Aí a pessoa vai. Então, mesmo fora do Brasil, acho que 80% a 90% dos técnicos não são oriundos do vôlei. E aqui no Brasil também a gente está mais ou menos nessa marca, aí 70%, 80% são pessoas do bem, pessoas esforçadas, pessoas que, poxa vida, apareceu essa oportunidade, aí o cara foi estudar, mas não que vieram do vôlei. Mas eu acho que a experiência de quem já foi atleta, de quem já foi jogador, né? Eu trouxe toda a bagagem de jogador, toda a bagagem de 10 anos com o meu irmão, tanto nas equipes quanto na seleção brasileira, para dentro do vôlei paralímpico, que eu acho que a gente deu um salto muito grande. Para vocês terem ideia, quando eu assumi, o Brasil era 15º do mundo em 2011. Em 2016, quando saí, nós éramos a segunda força do mundo, né? E hoje ainda nós estamos em segundo do ranking, o Célio está mantendo. Então foram saltos muito grandes com pessoas que vieram do vôlei convencional tanto agora para o paravôlei, como o Xandó e o Rubinho, que jogou comigo no Sírio, está também como assistente técnico dele na seleção de surf. Ô Fernando, e como que você vê o vôlei convencional hoje em dia, né? Apesar da gente não ter conseguido as medalhas aí nos Jogos Olímpicos, qual a sua avaliação em relação ao vôlei? Seleção brasileira. Eu acho o seguinte, o vôlei do Brasil é espetacular. O vôlei no Brasil precisa de mais investimento. Então você tem aí, vamos falar um pouquinho só do vôlei no Brasil, vamos falar numa Superliga. Você tem os Superliga A, Superliga B, mas você tem efetivamente aí 4 a 6 times pagando bem, tanto técnicos quanto jogadores. Do 6º, 7º para trás, é muito sacrifício. Você vê gente, bons jogadores ganhando muito pouco, bons técnicos ganhando muito pouco. Fica muito difícil para fazer o vôlei no Brasil. O vôlei do Brasil, das seleções, a seleção brasileira masculina é a melhor seleção do mundo, teve um percalço, não jogou bem, né? A gente não conseguiu manter o nível que estava na Liga das Nações. O Brasil não foi bem, mas é um time espetacular, um time muito forte e um time que com certeza briga ano que vem com medalha mundial, e na França também. Não deve se mudar muitos atletas até a Paris, não. No feminino, a gente tem um problema sério, né? Eu até falei com o meu irmão, falei, só vocês mesmos, assim, vocês são mágicos, né? É um time muito limitado, é uma equipe boa, mas é uma equipe que tem cobertor curto, porque é uma equipe baixa para os padrões atuais. Você tem uma Gabi, que é fora de série, espetacular, mas é uma jogadora que não tem 1,80 m. Fernanda Garay também. Nós tínhamos 3 jogadoras agora na equipe lá que não tinham 1,80 m. Então, muito difícil eles fizeram. Assim, o que foi muito bacana nessa Olimpíada foi ver que o Zé Roberto e a comissão técnica conseguiu transformar essa equipe, mostrar para essa equipe que elas eram capazes. Realmente era a 5ª, 6ª força, foi vice-campeã com uma, assim, nossa, foi do outro planeta. A gente ficou muito orgulhoso, mas teve uma entre-safra aí no Brasil. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o vôlei do Brasil é complicado. Então, na base, o cara precisa ganhar. Então, o técnico da base, ele precisa ganhar. E como ele faz para ganhar campeonato? Com jogadoras mais baixas, porque as mais altas são mais tardias. Então, mas o cara precisa ganhar na base, porque senão ele perde o emprego. Então, ele vai pegando as baixinhas. As baixinhas, depois de um tempo, e infelizmente o voleibol, tanto o olímpico quanto o paralímpico, ele é exclusivo, ele não é inclusivo. Isso aí é muito complicado, por conta de que se você não tiver altura, você não joga. Então, é muito difícil.
Então, mas na base, para você ganhar, você utiliza a menina que é mais coordenada, que é mais rápida. Isso normalmente são as menores. E aí o que aconteceu? Com muito tempo com essas meninas e umas 2 gerações de meninas altas ficaram para fora. E agora tem a preocupação de terem jogadoras mais altas para que a gente possa cobrir essa lacuna. Eu acho que para Paris o Brasil já deve chegar forte, e para Los Angeles, então, aí eu acho que é onde vai ser a melhor Olimpíada dessas últimas. Mas, assim, e foi uma fatalidade. Eu acho que no vôlei de praia também, o que me chamou a atenção foi a falta de preparo dos meninos e das meninas. Eu achei que eles estavam muito cansados, perto do que eu vi as outras duplas jogarem. Nós temos um material humano muito grande, tanto na praia quanto na quadra, né? Masculino, então, nem se diga. Mas eu acho que, assim, é um trabalho que tem que ser feito na base. A base não pode ser esquecida, para a gente sempre ter times e equipes fortes. Nós temos. O problema é que o brasileiro ele sempre quer ser campeão. Se não é campeão, não serve, não presta, e a coisa não é assim, né? O masculino foi entre os 4 do mundo e o feminino foi vice-campeão, que foi uma campanha espetacular. Patrícia? Oi, não, é que eu tava pensando, tava escutando o Fernando falar, tava pensando. Eu acompanho muito a base, né? Então eu tô vendo, assim, as meninas, eu fiz a seleção sub-20 e eu não sei, eu vi umas meninas altas que estão vindo aí. É isso aí. Agora, essa nova geração, o Alberto tem falado, o sub-17 está mais alto que o sub-19, que está mais alto que o sub-20. As meninas estão vindo altas, fortes, né? Então, e infelizmente é uma tendência. É muito complicado você ter uma Gabizinha, né? Que ela é fora de Fernanda Garay, essas 2 meninas que seguraram as pontas agora nos Jogos Olímpicos, que essas meninas jogaram, né, com mulheres muito mais altas do que elas, enfim, mas é muito difícil, né? Se torna muito difícil. Você tem que jogar ali na ponta dos cascos 100% o tempo inteiro para você conseguir jogar de igual para igual. E aí, por isso, essa preocupação, e eu espero que nós realmente voltemos a crescer um pouquinho, realmente de tamanho nessas próximas gerações. Aí. E no vôlei de praia, eu posso salientar o trabalho que o Luiz, lá do Colégio Campos Sales, está fazendo com as meninas e os meninos da VP, que estão sendo destaque, assim, eu acredito que nós temos um belo futuro em nossas mãos com eles lá. Tomara. Não sei se você conhece o trabalho dele. O Luiz, sim, mas eu não conheço os meninos, eu não sei quem são. Então eu até estava fazendo matéria deles dias atrás aí, eles foram vice-campeões, pegaram medalha de bronze, então eu acredito que nós teremos um belo futuro pela frente. Isso é trabalho e captar recursos e bons atletas. Ele faz um trabalho bem legal, assim. Sim, ele é espetacular, adoro o Luiz. Ele é incrível. E na quadra também, vamos ver, agora vem o sub-18, né, com o Wilmer, nas femininas, vem o sub-19 com os meninos, com o Magrão. Vamos ver o que teremos pela frente aí, né? Eu vou cobrir as 2 seleções, alguns meninos eu já sei que são destaques, né, já foram destaque, já foram convocados, eu conheço alguns, inclusive que foram atletas do Luiz na quadra, né, também, lá no Campos Sales, então vamos ver o que a gente vai ter pela frente. Mas eu acredito no futuro, eu tô bem otimista, assim, vamos ver. Eu também acho, eu acho que eu falei, essa entre-safra do feminino de menino passou, e no masculino a gente nunca teve entre-safra, você tem cada super jogador, você monta 2 seleções aqui no Brasil, como eu disse, aqui a Olimpíada tem que dar tudo certo, né, são 2 semanas ali que você vê é o encadeamento de coisas, né? Você vê a própria China, né, a China saiu na primeira fase, campeã olímpica, campeã de tudo, um timaço, né, e aí na semana não andou, né, então é muito complexo, não é tão, que é mais fácil a gente às vezes julgar ou pré-julgar do sofá, né, porque não fez isso, porque não fez aquilo e tal, mas só estando lá para saber como é. O Wallace no final, ele deu uma declaração muito feliz, o repórter pergunta para ele, poxa, o que mudou da Liga das Nações para a Olimpíada? Eu vi. Falou, queridão, a Olimpíada são outros 500, e realmente é outra coisa. Não é, Liga das Nações, Mundial, Copa do Mundo, Sul-Americano, Pan-Americano é uma coisa, Olimpíada é uma coisa completamente diferente, então é muito mais difícil, e tá entre os 4, né, não é demérito para ninguém. É outro nível, né? Exatamente. O teu irmão vai ter nas mãos né? O jeito que as pessoas se apresentam, quer dizer, pode ter, que são vários fatores, tem muitos países que você ganha prêmios muito bons para você ganhar uma Olimpíada, tem países mais pobres que, poxa, o cara ganha uma casa, o cara ganha dinheiro pro resto da vida, então aquilo é a vida do atleta, e é o ápice, né, é o santo grau do esporte, então o cara vai para lá com muito mais vontade, às vezes Mundial, Copa do Mundo, Liga das Nações, não se manda o time completo, não vai todo mundo. Agora na Olimpíada não, a Olimpíada tá aos olhos do mundo ali, e é lógico que o atleta quer
ganhar, porque é o máximo da carreira de um atleta. Fernando, saindo um pouquinho do vôlei, voltando para a questão da ecoterapia, esse tipo de coisa, agora também tem muitas pessoas com deficiência que estão praticando também esporte com os cavalos, por exemplo, a prova dos 3 tambores, né, que algumas pessoas com deficiência visual estão fazendo. Você acompanha também o esporte com os cavalos ou somente eu acompanho, fica mais na ecoterapia? Acompanho, Felipe. Sim, na verdade, há 3 anos atrás, eu fui convidado para ser o diretor do Parequest da Federação Paulista de Hipismo, e à época eu aceitei, mas como eu tinha muita coisa para fazer, eu indiquei uma outra pessoa, fiquei 2, 3 meses só, mas era muita coisa ao mesmo tempo, e eu abri mão. Na Hípica a gente tem o Parequestre, eu vejo o Keter, que faz o Enduro, tem a Beth aqui do Texas Ranch também que faz Enduro. Aqui a gente faz o adestramento paralímpico. Então, assim, é muito interessante, muito bacana. Nós temos grande potencial, né? Nós temos o Rodolfo Scala que vai competir agora, na próxima semana, né, nas Paralimpíadas. Então, é muito bacana. O que a gente faz lá na Hípica, eu tenho 150 pacientes por semana, eu tenho vários pacientes graves, mas eu tenho pacientes leves também. E o que a gente preconiza para eles, claro, para aqueles que se interessam, a gente quer dar independência, a gente quer que eles montem sozinhos, a gente quer que eles passem da ecoterapia para a equitação como esporte. Então, a gente está o tempo inteiro ali buscando algum talento para que eles se ingressem no Parequestre, porque assim, a gente tem poucos atletas ainda, né? Eu conheci a Marcela Parto também, que faz parte da equipe brasileira, que é uma das técnicas da equipe brasileira, que é mulher do Andrew Parsons, que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Então a Marcela está sempre buscando novos atletas, mas é difícil. O problema da equitação é que é um esporte caro, né? Então, assim, depende muito da boa vontade dos professores, dos técnicos, das hípicas, de investir, porque para você ir para uma competição, você tem que levar seu cavalo, isso custa muito caro, né? Transporte, alimentação, cuidador, então é muito complicado. Mas é um esporte maravilhoso e a gente tem, como tudo, né? Como o brasileiro tem aptidão para qualquer coisa, é só botar qualquer coisa para a gente fazer que a gente consegue fazer. Então a gente está sempre procurando, não é fácil, como eu disse, porque são específicos, porque você, para competir, você tem 5 níveis, um é 4A, 4B, então são 5 categorias, e você tem que se encaixar numa dessas categorias para poder participar do Parequest. Mas é muito bacana você ver alguns deles equitando, né, só com a boca, né, sem braços, sem mãos, equitando com a boca, equitando só enfim, amputados bilaterais. Então é emocionante ver uma prova, você vê o que nós somos capazes, né, o que nós, mesmo às vezes ele com algumas limitações, o que a gente é capaz de fazer. Teve até um caso, não sei se você chegou a acompanhar, faz uns anos já que isso aconteceu, lá no Mato Grosso, de um garoto que ele era cego e o cavalo também. Então, o cavalo ia acompanhando pela palma lá que a pessoa ia fazendo. O cavalo sabia como que tinha que fazer. Exatamente. Na verdade, você tem dentro das modalidades, você tem, quando você tem a pessoa cega, ou o cavalo com algum tipo de problema, você tem as palmas para você poder seguir, né? Então, assim, é bárbaro. É um esporte muito bacana. Quem nunca viu, eu aconselho que veja, porque é de emocionar. Ô, Fernando, e autistas? Você já teve a oportunidade de trabalhar com autistas? Que tem aquele autista mais severo, mais forte. Então, Felipe, na verdade, a gente trabalha com qualquer patologia ligada ao sistema nervoso central, no que diz respeito, então, aí na parte motora. Então, paralisia cerebral, a gente tem traumatismo crânioencefálico, a gente tem os acidentes vasculares encefálicos, a gente tem lesados medulares, a gente tem a síndrome, né, síndrome de Down e outras tantas por aí. Mas, eu sou fisioterapeuta e 80%, 70% do meu público, até há 10 anos atrás, era totalmente motor. Hoje, a procura, ela está igual, tanto do TEA, do transtorno do espectro autista, quanto do TOD, ou
falta de atenção, de foco. Então, hoje eu tenho muito autista, não é pouco, eu tenho muito em todos os graus. Você tem aquele autista que é o mais grave, de comportamentalmente falando, e você tem aquele que tem alguns componentes autistas que você consegue contactuar visualmente, que você consegue conversar, e a gente trabalha muito o autista hoje, né? Pelo menos eu mudei o conceito de como trabalhar com o autista, e eu acho que para os pais isso é muito bom, que o autista ele tem aquela coisa dele do cotidiano, né? De fazer as mesmas coisas para não se aborrecer, para não ter algum tipo de crise, enfim. Hoje eu mudei isso, pelo menos lá na minha terapia, a gente trabalha de uma forma diferente. Eu tento tirar da zona de conforto o tempo inteiro. Então, comigo isso pode, isso não pode, agora sim, agora não, começo, meio e fim. Então, para você ter uma ideia, um autista chega para mim e fala: Tio Fernando, eu quero ir por aqui. Eu vou falar para ele assim: não, hoje nós não vamos. Pode chorar, pode espernear, pode ficar bravo, mas não vai. Fala: não, hoje nós não vamos. Numa outra terapia ele vai falar: Tio Fernando, eu queria ir por aqui. Eu falo: agora não, mais tarde a gente vai. E num outro dia ele vai falar: Tio Fernando, eu quero ir por aqui. Eu falo: hoje a gente vai por aqui. Para quê? Para que ele entenda que na vida a gente vai perder muito mais do que vai ganhar. Então tem dia que ele vai fazer o que ele quer, tem dia que ele não vai fazer o que ele quer, e tem dia que ele vai fazer, mas não na hora que ele quer. E isso está melhorando muito o limiar de frustração do autista, para que facilite para os pais, né? Então eu acho que a gente está tendo uma evolução do quadro do neuropsicomotor do autista também, e é super indicado, como eu falei para vocês, eu tenho de cada 10 pacientes que estão chegando, pelo menos 6 com TEA. Então é muito indicado, e a gente tem que estar tendo um retorno neuropsicomotor e uma evolução no quadro muito bacana. E como fazer, no caso, uma terapia no cavalo, com aquele paciente que ele não gosta muito de contato? Então, isso tudo é adaptação, né? Você tem muito autista que tem esse problema do contato, né? O que acontece é o seguinte, é engraçado, até isso está mudando, mas normalmente os autistas chegavam e não queriam chegar nem perto do cavalo, não queriam tocar, e aos poucos a gente ia colocando, tinha autista que demorava uma sessão, 2, 3, 10, até 2, 3 meses, mas a gente conseguia colocar. Hoje isso está mais fácil, porque eu acho que e o que está acontecendo também é o seguinte, Felipe, há 10, 20 anos atrás, o diagnóstico era muito ruim, não era muito bem feito. Então hoje nós temos um diagnóstico muito mais preciso, e nós temos crianças com alguns componentes do espectro autista que se encaixam, mas que são mais fáceis de se trabalhar. E eles tocam no cavalo, tem alguns que ainda não, mas eles tocam no cavalo, deixam ser tocados. Agora, o mais engraçado de tudo é que 90% deles, depois que a gente sai, a gente dá uma cenoura pro cavalo e tal. Isso eles não gostam de visualizar, uma coisa até engraçada. Isso a gente ainda não mudou. Mas a parte do toque, do contato visual, isso melhorou 80%, 90%. A gente tem visto autistas aí abraçando o cavalo, te abraçando, tendo um contato visual bacana com você. Isso é evolução. Isso está sendo muito bacana com o que a gente tem observado. Esse negócio da cenoura pro cavalo, eu me lembrei de uma vez que eu fiz uma ecoterapia durante um tempo, devido à minha postura. Eu tenho como deficiente visual, alguns acabam ficando com a cabeça um pouco para baixo, né, um problema de postura, e esse é o meu caso. E aí tinha um senhor que ele fazia ecoterapia aqui em São Bernardo, onde eu fazia também, e ele tava começando com um problema, e aí toda vez ele levava uma cenoura para cavalo. Só que teve um dia que ele esqueceu. E quem disse que o cavalo queria andar? O pessoal dando comando pro cavalo e nada. E quem disse que o cavalo queria andar aquele dia? Aquele dia foi muito engraçado. Assim, na verdade o cavalo ele é associativo, né? Então ele sabe exatamente quem dá a cenoura para ele, quem não dá, ele vai ali e vai cobrar. Isso é por repetição, e é isso aí mesmo. Se ele sempre levava um dia no levou, falou: cadê minha cenoura? Mas é bem engraçado mesmo. Patrícia? Não, eu só ia perguntar só por curiosidade pro Fernando, assim, que eu tenho um primo meu que tem X frágil, né? Lembra que eu comentei? Sim. A maioria deles, eles gritam. Olha, eu tive... meu primo grita o tempo inteiro. Não, eu tive alguns X frágil. Eu acho que até falei pra você, eu não tive contato com X frágil que gritasse. Eu tive uma X frágil por muito pouco tempo. Ela tinha, na verdade, problema de obesidade, mas ela se contactava super bem. E eu tive 2 irmãos, inclusive até fiquei bem chateado que um faleceu de Covid agora, o Antônio e o Carlos. O Carlos, que super tranquilo pra conversar, super emotivo, mas assim,
assim, você sabia que tinha um rebaixamento ali, mas você conversava muito bem. E o Antônio, mais de gritar, mas não o tempo inteiro. Às vezes ele, não, essas coisas assim, às vezes xingava, era muito engraçado. Mas não ficava gritando o tempo inteiro. Eu não tive essa experiência com nenhum X-Frágil até hoje. O que seria o X-Frágil? Desculpa, Fernando. Na verdade, é um acometimento que tem num cromossomo. É uma deficiência mental do motor. Então, você tem um rebaixamento mental, você tem problemas de motores também, e ele entra como algumas... A gente tem algumas síndromes lá, como eu falei para vocês, e ele entra nessa parte de disfunção neuropsicomotora. Então, mas é fácil, pelo menos os que eu tive até hoje lá, foram fáceis de tratar. A gente não tem muitos, mas os que eu tive foram fáceis. Quando a Patrícia falou, principalmente dessa de gritar, eu realmente não passei por isso, né? Para mim ali eu tive a felicidade de ter esses 3 aí e tranquilos de tratar. E tive também uma menininha, uma bem novinha, mas por pouco tempo também, de uns 4, 5 anos, mas também não gritava. Então era simples de tratar e eles gostavam muito do cavalo. Então, e a gente vai muito pelo sistema motivacional, né? Do prazer de você estar em cima do cavalo. Então, normalmente, a gente tem grandes melhoras. O Felipe fez assim, a gente tem... eu não vou para cima do cavalo com quem não gosta, né? Então, por exemplo, se você me chamar para andar de bicicleta, correr e nadar, eu não vou porque eu não gosto. Então, no cavalo, eu parto desse princípio também. A criança tem que estar ali e tem que estar curtindo, né? Porque aí a gente tem, a entrega, né, do paciente, a gente faz com prazer, né? Então, você já faz tantas terapias convencionais que são prioritários, são essenciais, mas às vezes são cansativas. A gente não vai pedir para uma pessoa fazer uma coisa que ele não quer. Então, a gente faz ali muito pelo sistema motivacional e assim, 100% dos pacientes gostam muito de estar ali. Fernando, recentemente você passou por uma questão bastante complicada, até pelo tempo que nós estamos vivendo, né, que é a questão do coronavírus, da Covid-19. Você acha que por você ser uma pessoa da área da saúde, isso facilitou um pouco a sua recuperação? Olha, Felipe, eu não desejo que eu passe para ninguém. Na verdade, minha voz voltou essa semana, né? Eu ainda vou voltar a trabalhar amanhã, eu ainda estou bem debilitado, né? Eu perdi mais de 7 quilos em uma semana. Não desejo que eu passe para ninguém. E olha, assim, o que dá para te falar é o seguinte: ela não escolhe quem foi. Eu tinha duas doses tomadas, fui atleta, me cuido, vou para academia todo dia, dou treino, quer dizer, me alimento super bem, com 2 doses, e eu só não morri porque a médica falou, sua sorte é que você tinha as 2 vacinas, porque ela veio muito forte, te acometeu muito forte, né, me acometeu mais de 50% dos pulmões, tive crises homéricas de tosse, tive apneia, então assim, eu achei que não fosse conseguir. Então o recado que eu deixei no Face, para as pessoas, nas redes sociais, na verdade, é que cuidem-se, porque ela não escolhe, ela vem muito forte, ela é muito rápida. Eu entrei às 11 horas da manhã com meio litro de oxigênio, 5 horas da tarde eu estava com quase 6 litros de oxigênio indo para a UTI. Então é muito difícil, e como eu falei, não achei, para mim, ou da área da saúde, nada. Eu me apeguei a Deus, como eu sempre faço, né? Ele foi do meu lado ali, com os meus amigos, a minha esposa ficou comigo lá a semana inteira também, como se ela tivesse, os caras deixaram, né? O hospital deixou ela ficar comigo dentro do quarto, e foi o que salvou. Então, não tem área da saúde, não tem super-herói, não tem nada, ela não escolhe, e realmente, assim, eu saí muito emotivo do hospital, e pensando nos meus amigos que não conseguiram, né? E você acha que não vai conseguir, você fala, eu vou morrer, eu vou virar estatística, porque é tão rápido, você vai piorando tão rápido, que você fica pensando nas pessoas que não conseguiram, né? Então, ela é uma doença que não acomete só o corpo, ela acomete a tua alma, a tua mente. Então, é um desejo para ninguém, e eu só fico pensando nisso, nas pessoas que se foram, e fico tentando falar para todo mundo, gente, cuidem-se, ela não é brincadeira, se façam de tudo para não pegar, e se pegarem, se tratem, não fiquem em casa, vão para o hospital, vão se tratar, porque é muito complicado. Então, agora, graças a Deus, eu saí, já estou me alimentando melhor, estou fazendo exercícios, fazendo fisioterapia respiratória, e amanhã a vida que segue, volto a trabalhar devagarinho, mas o pior já passou, agora é comemorar, tenho muita coisa fazendo, até uma medalha paralímpica para ganhar. Se Deus quiser. Patrícia, mais alguma consideração? Foi um enorme prazer fazer essa live com vocês aqui. Fernando, espero que você fique bem mesmo. Vou ficar. Super bem. Ficar. Se Deus quiser, quero te ver campeão de novo. Não tenha dúvida. Fica tranquilo. Se precisar de mim, fica tranquilo. Só me avisar, passar as orientações para mim, que eu vou divulgar o paulistano.
tá bom? Vou passar sim, para você, Felipe. Felipe também, o que precisar, só me avisar aí. Estamos aqui para trabalhar, né? É isso aí, obrigado. Bom, Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade aí, viu? Do convite. Espero que tenha sido esclarecedor aí. E precisando da gente, a gente está sempre por aí. Então, em nome da Rádio Teletema, demais rádios retransmissoras, programa Espaço da Inclusão, eu, Felipe Diogo, agradeço aos meus convidados, a Patrícia, minha colega também do SD Esportes, também escreve sobre vôlei, né? E o doutor Fernando Guimarães, fisioterapeuta, técnico de vôlei, que conversaram conosco no programa Espaço da Inclusão.